Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou o professor Heverson e hoje a gente vai continuar as nossas aulas sobre ligações químicas e hoje a gente vai falar sobre a ligação metálica. Se liguem aí! É isso aí, pessoal. Então hoje a gente vai falar sobre a última ligação, a ligação metálica. A gente já abordou a ligação iônica, a ligação covalente na aula anterior e agora a gente encerra com a ligação metálica. Bom, ligação metálica então, ligação formada entre átomos de metais. Então a ligação iônica, a gente tinha a ligação da junção de um metal mais um ametal ou hidrogênio, as ligações covalente ou molecular, onde eu tinha a junção de dois ametais e a ligação metálica agora por fim. Então a gente tem a tabela periódica dividida ali no hidrogênio, nos ametais, nos gases nobres aqui e vamos focar nos metais. A gente pode perceber que a maior composição, a maior parte da nossa tabela periódica são metais. Então a gente tem um número extenso de ligações formada por metais. Bom, principal característica dessa ligação metálica. Como os metais possuem um raio atômico, eles possuem a distância do núcleo positivo para a camada de valência, para a última camada, distância grande, esses elétrons da última camada, eles se desprendem, eles não têm uma atração tão íntima assim com o núcleo e eles ficam livres ao redor de todos os átomos de metais. Então a ligação metálica é uma ligação característica que eu tenho a composição de vários metais em um retículo às vezes, e esses metais, devido ao seu alto raio atômico, desprendem os elétrons da última camada e esses elétrons formam uma espécie de mar de elétrons. Lembrando, o raio então aqui que nós temos uma direção desses raios com o maior tamanho, sempre próximo ao França, aqui abaixo do Césio, tá? Então sempre da direita para a esquerda, de cima para baixo. Os metais são raio relativamente grande em relação aos ametais. Isso faz com que os elétrons se desprendam da última camada e dão características específicas para essas ligações metálicas. Uma dessa propriedade é a condutividade elétrica e térmica. Bom, a gente está conseguindo ligar a lâmpada, carregar o computador, carregar o celular, graças aos fios de metais que levam a energia elétrica desde da região onde é produzida na hidrelétrica até chegar às nossas casas. E esses metais, então, eles têm um alto poder de condutividade elétrica, embora uma boa parte ainda é perdido. A gente vai discutir isso nas próximas aulas também, dessa perda que eu tenho da produção de corrente elétrica, da produção de energia elétrica até chegar nas nossas casas. Bom, energia térmica, corrente, condutividade térmica, quem nunca se queimou a mão utilizando um utensílio metálico próximo a uma chama, né? Então a gente já tem essa constatação mais empírica, mais prática. Bom, eles são excelentes condutores de corrente elétrica e de calor, por isso que a gente usa panela de metal, né? Embora outros materiais também sejam eficientes, mas a panela de metal tem uma barreira muito pequena entre o calor da chama e o alimento que eu tenho dentro dessa região. Bom, a condutividade elétrica, prestem muita atenção, ela acontece quando eu tenho um metal que ele não está ainda propriamente dito ligado na corrente elétrica, os elétrons vagam aleatoriamente, eles têm um fluxo que a gente chama de desordenado, eles não têm uma sequência em volta desses átomos, são aleatórios. Quando eu aplico um campo elétrico, eu direciono esses elétrons, eu faço com que esse fluxo que antes era desordenado, agora fique ordenado. Então a condução de corrente elétrica se faz porque eu tenho a disponibilidade de elétrons livres nesses átomos e eu consigo fazer com que eles fiquem ordenados. A gente pode perceber, galera, que se eu aumentar a temperatura em uma corrente elétrica onde eu estou conduzindo eletricidade, eu vou forçar esses elétrons a tenderem a ficar desordenados. Então aí a gente já pode perceber
Quando o computador, quando o celular começa a esquentar, eu tenho uma diminuição do rendimento daquele celular, daquele equipamento eletrônico em relação à velocidade, em relação ao processamento, tá? Então a gente tem uma perda de condução, de fluxo ordenado quando a temperatura aumenta, tá? Isso é inevitável. Conforme os elétrons vão passando, vão se atritando entre os átomos de metal, a temperatura tende a ir aumentando. Com o aumento de temperatura, eles começam a tender a ficar desordenados e eu tenho uma perda no rendimento, tudo bem? Então a gente tem alguns recursos para tentar resfriar. No caso do computador, a gente tem cooler, ventoinhas que resfriam esses metais dos componentes eletrônicos. No celular isso já fica um pouco mais difícil, tá? Então sempre que o uso for intenso, isso também diminui, por exemplo, a vida útil da bateria, tá? Quanto maior a temperatura desse metal, menor é a capacidade de armazenamento, e isso ao longo do tempo tem um desgaste ali nessa recarga da bateria, tá? Então a gente tem o fluxo ordenado inversamente proporcional à temperatura. Se eu aumento a temperatura, no caso da maior parte dos metais, tá? A gente tem algumas outras exceções, a gente tem um rendimento baixo com alta temperatura. Bom, aqui nós temos uma tabela com a condutividade, Siemens por milímetro, e o líder aqui então é a prata, depois a gente tem o cobre puro, ouro e alumínio, tá? A gente foca muito no cobre e no alumínio, que eles são metais relativamente baratos e são excelentes condutores de corrente elétrica, tá? Embora no celular e no computador a gente tem uma boa parte dos processadores feitos de ouro aí, prata, tá? Devido à baixa oxidação desses metais também. Eles têm uma durabilidade muito maior em relação ao cobre ou ao alumínio, que são facilmente oxidados aí. Bom, outra propriedade inerente, exclusiva, muito características da maior parte dos metais, lembrando que essas propriedades aqui, galera, a gente tem metais que têm uma propriedade, por exemplo, condutividade elétrica, maleabilidade, mais do que outros. A gente pode ver isso na tabela aqui, tá? Todos os metais conduzem corrente elétrica e térmica, porém, alguns melhor do que outros, tá? Então a gente pode ver a platina, por exemplo, o ferro, eles não têm uma condutividade tão grande em relação a esses metais. Então tem uma variação dentro dessas propriedades. Bom, maleabilidade, o próprio nome já está dizendo, são maleáveis ou capacidade de formar folhas, chapas muito finas. Bom, então eu faço a compressão nesses metais, eu rearranjo, eu compacto esses metais e se eu faço isso com um lingote numa prensa, eu transformo ele em metais. Quem nunca viu uma folha de papel alumínio ou mesmo uma folha de ouro, né, que é um pouco mais difícil da gente ver, mas a gente conhece os materiais folhados a ouro ou banhados a ouro, que é um banho, né, químico ou eletroquímico, eletrotérmico, ou uma folha onde eu vou aderir essa folha ao meu metal. Então, o alumínio é muito mais fácil da gente associar a maleabilidade do alumínio às folhas de papel alumínio que a gente tem dentro de casa, que é muito comum. Outra característica importantíssima dos metais é a ductibilidade. Ductibilidade simplesmente transformar em fios. Então a gente faz a mesma compressão em uma prensa e agora a gente tem então um fio metálico. Bom, é muito clássico a gente ver fios de cobre e alumínio. São metais relativamente baratos e uma vantagem muito grande dos metais é que eles são altamente recicláveis. Eu posso infinitas vezes fazer com que o cobre de fio derreter esse cobre e fazer outras composições. Eu faço um sistema para limpar, como o ponto de fusão é muito alto desse metal, a gente vai ver daqui a pouco, e a gente consegue então separar impurezas e conseguir purificar esse metal, tá? Isso torna um pequeno problema, né? É muito comum esses fios de cobre serem furtados, serem roubados da corrente elétrica, né? Então a gente tem nos postes, né, dependendo da região um pouco mais isolada, as pessoas furtam isso para vender e fazer a reciclagem, porque é um metal altamente reciclado e tem um valor relativamente alto, perto de latinhas de alumínio, por exemplo, tá? E aqui a gente tem o alumínio, também é usado em corrente elétrica, não tão eficiente como o cobre, tá? O alumínio tem um problema de oxidação um pouco mais intenso do que ouro, prata e cobre, tá? Então a gente usa muito alumínio, por exemplo, em cercas, né? Quem nunca viu na zona rural aquela cerca, ou ela é de ferro, ou a maioria das vezes é o alumínio, que é um pouco mais
fácil de obter, é mais dúctil, mais maleável do que o ferro. Bom, outra propriedade muito importante é que a maioria, tá? Lembra que eu falei nas outras aulas, eu não gosto de generalizar em química, né? Não tem regra para química, tem muitas exceções. Então a gente pode dizer que a maior parte dos metais possui um alto ponto de fusão e ebulição. Bom, aqui só uma tabelinha de comparação. Água, cobre e ferro, olha só, o ponto de fusão para eu fundir, derreter. Eu preciso de um alto forno, que eu tenho uma temperatura muito alta, tá? Bom, isso tem uma vantagem. Esses altos poderes de fusão fazem com que eu tenha uma estabilidade térmica dos metais muito grande, né? Dificilmente eu vou moldar esses materiais em temperatura ambiente, mas olha o que acontece quando eu aqueço extremamente esse metal. Quando eu aqueço esse metal, eu consigo torná-lo maleável e consigo dar formas. Depois que eu resfrio esse material, a temperatura ambiente, a gente pode ver a diferença da temperatura ambiente aqui, ele é extremamente estável. Então os metais, eles são resistentes e eles são moldáveis a alta temperatura. Então quando eu chego próximo à temperatura de fusão aqui, eu consigo moldar, né? Eu consigo dar forma. Eu pego ele líquido, coloco em um molde e eu formo um objeto que eu quero com o formato característico específico, tudo bem? Então é muito utilizado na indústria essa parte de fusão, né? Principalmente aqui ferro, cobre e o alumínio, né? Olha o custo energético para eu moldar o alumínio. Então o alumínio ele tem uma vantagem de ser mais leve, de ser mais barato, né? E também de ser uma temperatura de fusão mais baixa. Então, é uma vantagem em substituir, por exemplo, blocos de motores que eram feitos de ferro, que tem uma densidade maior, em alumínio, mais facilmente moldável e bem mais leve, tá? Obviamente, né, a gente tem outros problemas com deformação do alumínio e a gente consegue contornar isso com tecnologia nas indústrias, tá? Então é muito utilizado essa forma de moldar metais utilizando o seu ponto de ebulição, ponto de fusão, perdão. Bom, agora a gente tem uma formação, uma combinação da ligação metálica que a gente chama de ligas metálicas. Então, ligas metálicas é uma mistura por dois ou mais elementos onde prioritariamente o metal, maioria das vezes, tem maior quantidade. Tá? Então, pelo menos um metal e um outro elemento, geralmente ou metal ou um metal. Por que, que eu faço uma liga metálica? Galera, a liga metálica, uma das características muito importantes é quando eu quero alterar uma das propriedades que a gente viu anteriormente do metal. Por exemplo, eu não quero que esse metal seja maleável. Bom, e se eu quiser fazer uma joia do ouro? Se eu quiser pegar ouro e fazer joia, se o ouro puro, 24 quilates, é extremamente maleável, eu não quero que ele fique maleável, eu não quero fazer um anel, um brinco maleável, que eu deformo ele com facilidade. Então é muito importante eu associar, eu incorporar, eu colocar um outro elemento que dê característica, por exemplo, aumente a resistência do ouro. Tá? Então eu consigo fazer combinações de metais ou de outros elementos com os metais, onde eu incorporando esse elemento eu altero uma propriedade, seja ela ponto de ebulição, ponto de fusão, maleabilidade, ductibilidade, tá? Então a gente tem aqui liga importantíssima, galera. O aço. O aço ele é muito utilizado em construção, porque ele tem uma resistência à tração, à deformação muito maior do que o ferro puro. Então o aço, a composição dele, maior parte, 98%, até mais, é o ferro. E eu incorporo ele com o carbono. Então o aço, geralmente a gente chama de aço ferro-carbono. Tá? É muito comum. Para que o carbono serve então? Uma pequena combinação desse carbono e outros traços que geralmente até contamina esse elemento. Então, o aço ferro-carbono serve para aumentar a resistência do ferro. Então, é muito usado em construção civil, por exemplo. Tá? Aço inoxidável, né? A gente tem as panelas aí. É, na verdade, uma combinação do aço, que a gente tem aqui com ferro e carbono, onde eu coloco cromo e níquel. Tá? Colocando cromo e níquel, eu tenho uma resistência à oxidação. Ele não enferruja. Tudo bem? Lembrando que essa palavra enferruja vem de te associar ferro. Tá? Então, a gente
blinda, a gente bloqueia que o oxigênio oxide o ferro desse elemento, desse objeto que eu tenho, tá? Então eu incorporo outras coisas, além de ter característica brilhante do cromo aí. A amálgama odontológica, tá? No Brasil é muito utilizado ainda, existem pesquisas dizendo, né, que esse mercúrio incorporado na amálgama, ele, ele tem uma certa ele dissolve com a ação da nossa saliva, né? Isso, lógico, ao longo do tempo, e ele está associado a várias enfermidades, como câncer, por exemplo, tá? Mas a quantidade que a gente tem de mercúrio na amálgama, além de ser pouco em porcentagem, a gente também coloca uma quantidade muito pequena no dente, tá? Mas isso está em desuso. No mundo inteiro a gente tem outras formas de substituir essas amálgamas com resina e outras coisas que não têm essa periculosidade que o mercúrio oferece para o corpo humano. Então a gente tem uma combinação essa da amálgama aí de mercúrio, prata, estanho, cobre e zinco. Propriedade dela, para que eu modifiquei o mercúrio? Bom, coeficiente de dilatação, né? Eu tenho uma resistência ali à deformação muito grande em relação à temperatura e outras características, resistência à oxidação, importantíssimo, e muito maleável. Não sei se vocês já perceberam quando a gente vai no dentista, quem tem essas obturações que utilizavam amálgama de mercúrio, a pessoa faz na hora ali, tá? E ela molda o nosso dente e após a cura desse metal ele fica muito fixo. O latão, extremamente conhecido, uma mistura de cobre e zinco, tá? Galera, essas porcentagens não são tão importantes para o vestibular, mas a composição é importantíssima, principalmente aço, ácido inoxidável, amálgama dentária, latão, tá? Que é fácil para moldar, a gente tem isso é, às vezes em medalha, a gente tem isso em instrumentos musicais, a gente tem em tubos, tá? Ouro 18 quilates, importantíssimo, tá? O ouro 18 quilates ele tem prata e cobre para aumentar principalmente resistência à deformação, que a gente chama de dureza aqui, tá? A inércia química, ele não vai reagir com uma boa parte de compostos químicos, eu posso lavar, quem tem algum objeto de ouro aí, né? Eu posso simplesmente molhar, lavar, ele não vai oxidar como é um outro material folhado ou de uma outra liga, tá? E ele mantém a aparência e um brilho muito intenso, diferente do ouro puro, 100% ouro, que a gente chama de 24 quilates, que é uma outra unidade de medida em intensidade de ouro. Bom, então é muito importante que essa liga tenha outros metais para não se deformar, porque o ouro é extremamente maleável. Não sei se vocês viram em filmes, né? A comunidade cigana usa muito isso, que é pegar as medalhas, as moedas de ouro e morder. Quando eu mordo uma moeda e é ouro, 100% ouro, 24 quilates, ela é deformável, então ela é macia. Então eu vou morder e vou sentir uma maciez desse ouro, tá? Mas para joias é péssimo, tá? A gente não quer que a joia deforme, então a gente incorpora prata e cobre para aumentar a resistência. Bom, o que é o ouro branco? O ouro branco é onde a quantidade de prata é maior do que no ouro 18 quilates. Tá? Então, o ouro branco, a gente está comprando uma quantidade maior de prata em relação ao ouro comum. Tá? Essa combinação, às vezes, pode até encarecer um pouco mais esse objeto. Bom, níquel-cromo, composição de níquel-cromo, o próprio nome está dizendo, e a gente tem outros metais não tão importantes. Bom, então, aço, ácido inoxidável, amálgama, latão e ouro, galera, vocês precisam conhecer isso para o vestibular, principalmente esses 5, tá? Porcentagem nem tão relevante, mas a composição que tem no aço, que tem no latão, importantíssimo. Beleza? Bom, propriedades gerais das ligações que a gente viu até agora, então. Então aqui a gente tem um composto iônico, temperatura de fusão e temperatura de ebulição alta. Lembrando que uma ligação iônica é metal mais a metal. Peguei o metal que tem um raio grande com a metal que tem um raio pequeno comparado. E eu tenho a transição. O elétron do metal sai da eletrosfera, da camada de valência e vai em direção a metal, tá? Definitivo. Ocorre uma transição de elétrons. O Na com Cl fica Na mais Cl menos, tá? O cloro recebe elétron do sódio. No estado sólido não conduz corrente elétrica porque eu não tenho elétrons livres, mas quando eu coloco em água ou eu faço a fusão desse composto iônico, vai conduzir corrente elétrica. Então só não conduz
corrente elétrica no estado sólido, tá? Tanto ele fundido, líquido, como em solução aquosa, ocorre a condução de corrente elétrica. Composto covalente molecular, baixa temperatura de ebulição, baixa temperatura de fusão, não conduz corrente elétrica nem no estado sólido, nem no estado líquido, nem em solução aquosa. Se eu colocar açúcar e medir corrente elétrica ou aplicar uma corrente elétrica, não vai conduzir nada. Se eu colocar o sal, conduz, tá? Então a grande diferença do açúcar para o sal é NaCl, metal mais a metal iônico, excelente condutor de corrente elétrica líquido ou aquoso. Quando eu coloco o açúcar, sacarose, C12H22O11, só é metal e o hidrogênio. Então ele não vai conduzir em nenhum estado, seja sólido, físico, líquido ou em solução aquosa. Bom, composto metálico a gente viu, alto poder de fusão, alto poder de ebulição, conduz corrente elétrica de qualquer forma, seja no estado sólido ou ele fundido. No caso, o mercúrio, galera, é o único metal no estado líquido, tá? Todos os outros metais, a temperatura ambiente, pressão ambiente, eles são sólidos. O mercúrio, ele é líquido, conduz corrente elétrica também, tá? Eles são praticamente insolúveis, então a gente não associa ele com solução aquosa, nem há necessidade para eles conduzirem a corrente elétrica, tudo bem? Então, os metais, eles conduzem corrente elétrica principalmente porque os elétrons, eles estão livres, eles estão em movimento. Então, o simples fato de eu colocar um campo elétrico em um metal, eles já vão se ordenar e já vão conduzir corrente elétrica, tudo bem? Então, metal conduz corrente elétrica, pois possuem elétrons livres e fluxo ordenado de elétrons quando aplicado um campo elétrico. Diferente do composto iônico, que eles não possuem elétrons livres no seu estado puro, sólido, mas líquido ou em solução aquosa. Se eu colocar o NaCl na água, a gente viu isso lá em pilha, tá? Quando eu coloco o NaCl, eu tenho Na e Cl-, então eu tenho composto iônico e aí sim pode conduzir a corrente elétrica. Tudo bem? Tranquilo nessas propriedades. Exercícios, galera. Então a ligação metálica, nós vamos ver que nesse exercício, como vimos nas aulas anteriores, corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas. Diferentemente dos compostos iônicos, as substâncias metálicas conduzem corrente no estado sólido. Olha só, conduzem corrente no estado sólido. A ligação metálica, estado sólido. Por quê? Por que metais conduzem corrente elétrica mesmo no estado sólido, tá? Lembrem lá do que eu tenho de mar de elétrons, elétrons livres, fluxo ordenado quando aplico corrente elétrica, tá? A gente vai explicar isso daqui. Lembra sempre do mar de elétrons livres aí. Bom, aqui nós temos duas imagens e essa figura representa, galera, as duas imagens estão no estado sólido, tá? Simplesmente ele quer. Qual das substâncias conduz corrente? As duas são sólidas. Então essa daqui, eu posso ver que eu tenho um átomo grande e um pequeno. Deixa eu pôr o laser aqui para vocês verem. Um átomo grande e um átomo pequeno. Nessa daqui eu tenho todas do mesmo raio, ou o mesmo elemento formado. Tá? Então eu tenho que ver onde eu tenho uma ligação metálica, onde eu tenho uma ligação iônica aqui, os dois sólidos. Onde conduz corrente elétrica. Tudo bem? Então é só indicar qual conduz corrente elétrica, um ou dois. E por quê? Porque ela é uma ligação iônica ou porque ela é uma metálica? Tá? A resposta da 1 é muito parecida para responder aqui. Nessa 3, clássica de vestibular, galera, as figuras representam, olha só, um estado sólido, sólido, gás. Então a resposta tem que ter sólido, sólido, gás. Como que eu sei que é gás? Tem os metais. Família 7, flúor, F2, cloro, Cl2, flúor, cloro, bromo e iodo. Tá? Lembrando que o bromo começa a ficar líquido e o iodo é sólido. Então, flúor, cloro, nitrogênio, N2, oxigênio, O2, hidrogênio, H2, gases nobres são gasosos. Outras combinações. Gás carbônico, CO2, o próprio não está dizendo, tá? São gasosos. Aqui dá para a gente perceber que eu tenho 3 elementos nessa fórmula, tá? 3 átomos, perdão, nessa fórmula aqui, tá? 2 elementos, né? Cor diferente, mais 3 átomos nesse gás. Aqui eu tenho um composto sólido,
E aqui eu tenho um composto sólido também, formado por um único elemento, igual na questão 2. E aqui formado por dois elementos distintos. E eu vou associar com essas fórmulas aqui. Galera, essa questão 4, por favor, deem uma atenção especial. O Enem e vestibulares adora esse tipo de tabela, a interpretação de tabela de ponto de fusão e ebulição. Esse exercício é importantíssimo, tá? Considere as propriedades x, y e z. E ele quer simplesmente qual o tipo de ligação química apresentada em cada substância. Então, qual tipo de ligação? Ligação iônica? Ligação covalente? Ligação metálica? Então, eu vou observar tanto pelo ponto de ebulição quanto pela condutividade. Galera, uma dica, tá? Então, se vocês quiserem saber, será que está sólido? Será que está líquido? Será que está gasoso? Olha a pergunta B. Sabendo que X, Y e Z são monóxido de carbono, zinco e óxido de cálcio, não nessa sequência. Quais são as substâncias? Bom, então aqui eu tenho que perceber, galera, quem tem baixo ponto de ebulição e fusão, lembrem-se, tá? Aonde que está o 25 graus? Nesse primeiro aqui. Ah, o 25, temperatura ambiente, vamos puxar aqui. Bom, 25 está aqui. Então, se aqui está acima da temperatura, significa que esse cara é sólido. Aonde que está o 25 aqui? Bom, o zero vai estar aqui, o 25 graus está aqui. Aonde, opa, desculpa a letra aí. Aonde que está o 25 aqui? Opa, o 25 está aqui. Galera, quando a temperatura ambiente está à frente dos dois dados, significa que esses dois valores aqui estão abaixo da temperatura ambiente. Bom, eu sei que metal é sólido à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. Eu sei que composto iônico, a maior parte é formado por estado sólido, e eu sei que covalente ou molecular é no estado gasoso. Então já consigo entender alto poder de alto ponto de fusão e ebulição. Aqui eu estou gasoso, aqui eu não estou tão alto assim. Fiquei na dúvida na interpretação disso. Vai para a condutividade. Metal conduz corrente sempre no estado sólido e no estado líquido, fundido. O composto iônico nem sempre conduz corrente no estado sólido, tá? Composto iônico não conduz no estado sólido, só conduz no estado líquido. E covalente molecular não conduz de forma alguma. Tá? Então lembra, o único que conduz corrente, tanto no estado sólido quanto no líquido, é o metal. Tá? Metal conduz corrente tanto sólido quanto líquido. Iônico não, iônico é só líquido ou aquoso. Tudo bem? E aqui a gente tem então essas duas alternativas. Beleza, galera? Qualquer dúvida, respondam aí para embaixo no nosso questionário de dúvidas aí, tá? Lembrando que a próxima aula, então, já vou agendar aqui embaixo, que vai ser sobre a resolução de todos esses exercícios, e a gente vai fazer essa aula ao vivo para no chat vocês esclarecerem as dúvidas que vocês têm. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Beleza, galera?